Bom dia, na paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos prosseguir com a nossa leitura. Hoje leremos o capítulo 9 do livro Deus Trabalha no Turno da Noite. Ele está te vigiando. Ele está me vigiando. Ele está nos vigiando. Coisa linda. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. Salmo 121, verso 3. Muitos de nós tivemos sua primeira experiência de acampar aos poucos metros da porta do quintal. Você é criança, o verão chegou e o seu coraçãozinho anseia por aventura. Seu pai ajuda então você a levar a velha tenda de lona e você estabelece a base número 7 do sertão, a poucos passos da janela do quarto dos seus pais. A tenda cheia de lona, poeira, cheira lona, poeira e agulhas de pinheiros. Você pode fechar os olhos e imaginar que está na floresta primavera, com o vento murmurando nos pinheirais e um lago azul enorme lambendo melodiosamente a praia de cascalhos. Se os seus pais quiserem mesmo compartilhar da sua aventura, vão deixar que você e seus amigos, ou irmão ou irmã, jantem lá fora em cima de um cobertor. Não, você não pode assar salsichas e marshmallows na fogueira do acampamento. Mas salsichas feitas na cozinha também são gostosas e até marshmallows cru não são tão ruins assim. A escuridão custa muito a chegar no verão, mas finalmente você e seus companheiros de aventura vão lá fora em seus pijamas. Cada centímetro de pele coberto com bastante repelente de mosquitos. Todas levaram lanternas, espingardas de chumbinhos, para o caso de surgirem ursos, bolachas, um saco de papel cheio de biscoito de chocolate, um pacote de salgadinhos e um cantil de escoteiro com refrigerante. Não, você não pode colocar gravetos nas brasas da fogueira e não é fácil sentir-se realmente no meio do mato quando pode ouvir a TV dos vizinhos pela cerca do fundo. Mas pode mesmo assim espantar os mosquitos, ficar vigiando para ver se há morcegos e brincar em volta com lanternas, contando histórias de terror e entrando no espírito da coisa. Você finalmente se arrasta para o seu saco de dormir no meia luz do crepúsculo, com uma sensação de aventura ainda correndo nas veias. Mas quanto mais escuro e mais tarde fica, tanto mais você começa a ter outras ideias a respeito de toda a expedição. É interessante por algum tempo. As coisas parecem diferentes quando você está do lado de fora. Você ouve sussurros e pancadas difíceis de identificar. As coisas também parecem diferentes à noite, quando você espia pela pequena janela do fundo da tenda. Objetos comuns que não significam nada durante o dia tomam proporções fantasmagóricas e lançam sombras sinistras ao luar. Claro, é a aventura que você queria, mas dá um pouco de medo. Você não pode deixar de pensar como seria agradável e aconchegante estar em sua própria cama. Você, no geral, aguenta passar a noite inteira fora e pega finalmente no sono. Por quê? Porque seus pais estão olhando pela janela para ver como vão as coisas. Você sabe que alguém vai tomar conta de você durante a noite. Sabe que as portas do fundo não estão trancadas. Sabe que se gritar alguém maior do que você vai ouvir e chegar em um instante. É verdade. Acampar no escuro dá certo arrepio. Mas será tão ruim assim? Você continua no seu quintal. Continua bem debaixo da janela de papai e mamãe. É assim que eu gostaria que a minha vida fosse. Essa é a experiência de confiança que eu gostaria de introduzir nos dias e noites da minha jornada aqui na Terra. É claro que a vida fica arrepiante de vez em quando, especialmente nos períodos da escuridão. Há coisas que não posso explicar, sombras que ficam pairando e temores que rondam na periferia dos meus limites seguros. Mas, até que ponto isso é mal? Estou acampando no quintal de meu pai. Armei minha tenda bem debaixo da janela do céu. Sei que ele está me observando, porque Deus trabalha no turno da noite. Será essa a espécie de pensamento que aqueceu o coração do salmista enquanto ele fazia a viagem longa e ascendente para Jerusalém? Até que ponto a jornada será má? Ele estava se aproximando do templo do Deus vivo. Estava acampando todas as noites na terra que Deus marcara como sendo de sua propriedade. Foi isso que ele cantou no Salmo da Subida. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, ele está à sua direita. O Senhor protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Salmo 121. Quando compreende que Deus observa você e a sua situação, que diferença faz isso? De que forma a sua vida muda à medida que percebe que Ele está vigiando você ativamente? Minha avó sempre costumava dizer, lembre-se disso, Rony. O olho de Deus está sempre vigiando você, onde quer que vá. Noite e dia, eu não me sentia muita vontade quando ela dizia isso. E não sei se ela queria exatamente que me sentisse assim. Tudo em que podia pensar era um olho enorme, injetado, errante, flutuante atrás de mim, verificando cada movimento meu. Deus, porém, é mais que um olho. Ele é uma pessoa. É um pai sábio que nos ama, se importa conosco e conhece todos os nossos caminhos. Seu cuidado bondoso e atenção constante devem encher nossos corações de coragem. É mais fácil enfrentar o valentão do bairro quando você sabe que seu pai está observando tudo da janela da frente.
É mais fácil bater na porta do vizinho para pedir desculpas por ter quebrado a janela se sua mãe estiver por perto e uma distância discreta. É mais fácil para um embaixador traçar uma linha na área de frente de um ditador cheio de si quando os F-16 norte-americanos estão cruzando os céus. É mais fácil encarar a vida com valentia e confiança quando você compreende que o Deus do universo observa cada passo que você dá, cada movimento que faz. Com esse conhecimento no seu coração, você tentará coisas e entrará em situações que de outra maneira não entraria. Sempre fiquei imaginando por que Pedro parecia tão ousado e destemido às vezes. Refleti sobre isso e cheguei à conclusão de que Pedro era valente quando sabia que o Senhor estava por perto, vigiando. Ele teve coragem de sair de um barco no meio de uma noite escura e tempestuosa e andar sobre ondas encapeladas, porque Jesus estava também de pé sobre as águas e a poucos passos de distância. Ele teve a ousadia de puxar da espada frente à multidão furiosa e cortar a orelha do servo do sumo sacerdote, porque sabia que Jesus estava bem atrás dele. A sua coragem falhou, porém, no pátio de Caifás, quando uma serva forçou a negar que sequer conhecia Jesus. Pedro não sabia que o Senhor estava suficientemente perto para vê-lo, mas estava. A Escritura nos diz que, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e o discípulo, cheio de remorso, saindo dali, chorou amargamente. Lucas 22, 61. Depois da ressurreição, Pedro ficou mais corajoso que nunca. Ele pregou para uma multidão de milhares, acusou seus companheiros judeus de terem crucificado o Messias e informou calmamente a liderança judia reunida que daria contas a Deus e não a eles. A reação das autoridades diante desse fervor e coragem vale a pena ser notada. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que havia ele estado com Jesus. Atos 4:13. Pedro e João não só haviam estado com Jesus, como continuavam estando. Eles haviam sido cheios do Espírito Santo, e a promessa de seu amado Senhor ainda soava em seus ouvidos. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Mateus 28:20. Quer entendamos e apreciamos isso plenamente ou não, ele fica conosco de qualquer forma. É importante cultivar essa sensação da sua presença. Um santo idoso, Frank Lambert, costumava tomar nota da porcentagem das horas em que ficava acordado e consciente dos olhos vigilantes do Senhor. Antes de ir para a cama à noite, o bem velho patriarca sentava-se e calculava cuidadosamente o tempo em que percebera a presença do Senhor com ele. No final de uma página em seu pequeno diário, ele registrou um número, 68%, ou 79%, ou 31%. Se a porcentagem era baixa, ele prometia melhorar no dia seguinte. Frank Lambert compreendia que sentir o olho vigilante de Deus muda sua vida. Disciplinar-se a ponto de lembrar a si mesmo da presença do Senhor afasta você do pecado. Pedro teria negado o Senhor se soubesse que seu caro amigo o vigiava atentamente de um balcão próximo dali na casa de Caifás? Penso que não. Davi teria observado tão despudoradamente a esposa do vizinho se tivesse consciência do Senhor ao seu lado, do alto do palácio? Ananias e Safira teriam mentido tão deslavadamente a Pedro sobre o preço de venda das propriedades se tivesse visto Jesus glorificado de pé junto aos ombros do apóstolo? Pedro lhes disse: vocês não mentiram para mim, mentiram no Espírito Santo, mas eles não perceberam a presença do Espírito. Pecamos contra o Senhor quando perdemos essa percepção da sua proximidade. Saímos do caminho, satisfazemos a nós mesmos ao seguirmos os desejos da carne, quando esquecemos seu olhar fixo sobre a nossa vida. Salomão notou, porque os caminhos do Senhor estão perante os olhos do Senhor, e ele considera todas as suas veredas. Provérbios 5:21. Isso significa que nunca seremos feridos ou nos encontraremos em grandes dificuldades? Não, não significa isso. Mas significa que Deus jamais perderá nossa situação de vista, nem por um instante. E o seu escrutínio é o olhar de um pai vigilante? Lembro de um amigo, Roy, me contando sobre uma ocasião em que brincava com o filho Jeff em sua piscina alguns anos antes. Roy disse: Jeff, não fique de pé na grade, senão vai cair. Mas Jeff não lhe deu atenção, pois estava se divertindo muito. É claro que não demorou para que o menino escorregasse e caísse na piscina de cabeça. Ele não sabia nadar e estava bebendo água como uma esponja. Roy contou deliberadamente até 3 e depois tirou o filho da água. Alguns dizem que, se ele amasse realmente o filho, não teria permitido que caísse na piscina e certamente tiraria o garoto na mesma hora, em vez de contar até 3. Mas Roy queria que Jeff aprendesse uma lição com o perigo que correu. Ele queria que o mesmo momento de pânico e terror do filho impedisse que os pés do menino andassem pelo caminho da indiferença no futuro. O mesmo acontece com o Senhor. Só porque está vigiando você não significa que você nunca irá cair. Não significa que nunca vai molhar-se ou mergulhar de cabeça. O Senhor pode esperar para livrá-lo até que tenha absorvido alguma lição, todo importante. Algumas vezes, ele parece não livrar absolutamente seus filhos. No livro de Atos, Estevão se encontrou em uma situação de perigo mortal frente aos inimigos de Cristo. Profundamente consciente da presença do Senhor, Estevão fez um sermão ardente, cheio do Espírito, para uma multidão enraivecida. Quando estavam prontos para agarrá-lo e despedaçá-lo em sua fúria, os olhos do jovem foram abertos para ver aquilo em que já acreditava. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé,
à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando fora da cidade, o apedrejaram. E apedrejaram a Estevão, que invocavam e diziam: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Atos 7:55. Aquele que foi, obviamente, o pior momento na vida de Estevão, será que foi? Seus olhos estavam cheios do céu. Seus olhos estavam fixos no Senhor Jesus e em Deus Pai. E os olhos dele estavam fixos nele. O jovem viu Jesus estender a mão quando gritou: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Ele tinha um pé no céu e uma das mãos no aperto firme e quente do amor eterno. Seria assim tão mal? Glórias a Deus. O Senhor está nos vigiando. Mas isso não quer dizer que Ele não vai nos permitir passar por algumas situações desagradáveis. Ou até mesmo pela morte. Ele vai permitir passarmos pela morte quando estivermos preparados para encontrarmos com Ele. Se verdadeiramente somos filhos de Deus, confiamos e acreditamos no Senhor e no seu grande amor, os tempos de angústia servirão para nos aproximarmos de Deus e acreditarmos no seu grande amor. Deus não esquece de você. Deus não esquece de mim. Deus não esquece de nós. Nem por um segundo. O Senhor está o tempo todo nos vigiando, nos guardando, nos livrando e nos ensinando. Creia que os olhos do Senhor estão sobre você. Quer você esteja fazendo bem, quer você esteja fazendo mal. Os olhos do Senhor estão atentos. E esse olho, ele é tão amoroso que te fará arrepender-se, te constrangerá para o bem e para o amor do Senhor. Que esses olhos estejam sempre atentos a você, te ajudando a ser melhor a cada dia. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.